Fala pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do desafio aí dos 10k em 30 dias tirando uma operação do zero. Eu vou documentar tudo aqui no YouTube e eu vou apresentar para vocês agora como que vai funcionar, como que vai ser esse processo aqui. Então, se você quer participar, se você tem sua operação aí e quer ir junto com a gente nesse desafio, vamos embora, se liga aqui. Bora lá então, pessoal, como que vai funcionar esse desafio aqui? Esse é o primeiro dia do desafio e, obviamente, o primeiro dia do desafio aqui não é pra gente já chegar e oferecendo o produto para Deus e o mundo, né? A gente tem que entender primeiro como que a gente vai vender, qual que vai ser o caminho, o processo, para quem que a gente vai vender, as soluções que a gente vai oferecer, beleza? Então, preparei algo aqui. Cara, isso aqui é conteúdo de curso pago, tá? Isso aqui sobre posicionamento, nicho e atração de cliente foi um curso que eu fiz do André Lona há um tempinho atrás, mas eu não coloquei em prática, resolvi colocar em prática agora. Então aproveita que isso daqui é ouro isso daqui. E a gente vai começar do absoluto zero com método, tá? E detalhe, nenhum investimento ele pode ser feito fora dessa operação. Tá? Então todo o investimento que a gente fizer futuramente em tráfego, né, em expansão da marca, ele vai ser exclusivamente dessa operação aqui, tá? Então tudo que vier de fora a gente não pode colocar nessa operação, beleza? E antes da gente começar a vender logo de cara, a gente tem que entender o que a gente vai vender, para quem que a gente vai vender e como que a gente vai fazer as pessoas comprarem da gente, né? Isso nada mais é do que isso aqui, ó, posicionamento, nicho e atração de cliente. Tá? Então o que é o posicionamento? O posicionamento ele é um sistema organizado capaz de encontrar uma janela na mente das pessoas, né? É a forma com que as pessoas enxergam você, enxergam a sua marca. Então você tem que se posicionar de alguma forma no mercado, as pessoas têm que te ver, têm que chegar até você de alguma forma. Então é um conjunto de associações que as pessoas vão fazer sobre você para poder chegar até você ali e comprar alguma coisa, né? Quando a gente chega no conjunto de associações, quer ver como uma marca é poderosa e o posicionamento ele é muito poderoso também? Quando eu falo para você, eu vou fazer um conjunto de associações aqui. Eu falo para você uma cor vermelha. Falo para você que essa cor está associada a carros de luxo. E com carros de luxo eu associo ela também a cavalo, né? Então a gente tem essas três associações: cavalo, carro de luxo e a cor vermelha. O que vem na sua mente quando eu associo essas três coisas? Cara, com certeza é Ferrari, não tem como não ser Ferrari. Agora um outro exemplo, quando eu vou falar para você sobre a cor amarelo e vermelho, vê que é parecido, né? Amarelo e vermelho, alimentação não saudável. O que vem na sua cabeça? Cara, McDonald's. Com certeza vem McDonald's na cabeça. Então, é o conjunto de associações que fazem as pessoas perceberem o valor da sua marca. Beleza? Então, a marca não é uma logo bonitinha, não é uma cor bonitinha que você coloca, não é uma frase de efeito. Não, é um conjunto de associações que fica na mente das pessoas. Beleza? E como a gente vai começar isso daqui? Cara, primeiro, você tem que fazer as perguntas corretas para você construir a sua marca, porque o comportamento de compra de todas as pessoas é muito parecido, né? A gente toma a decisão com base em duas coisas: necessidade e emoção. Então, se aquilo gerou emoção suficiente para você fazer uma compra, ou se você precisa muito daquilo e aí você compra, beleza? Então, o que você vai fazer nesse momento aí? Identifique uma experiência de compra. Então, como que você tomou conhecimento sobre esse produto, sobre esse serviço? Que pesquisa você fez para chegar até ele? Ou como ele chegou até você? Por que você se engajou? Né? Por que você sentiu vontade de comprar isso? O que fez você agir, né, para tomar a decisão de compra? E como a marca atendeu ou superou as suas expectativas? E lembrando, se você teve uma experiência ruim, isso vale também. Se você compartilhou e por quê? Beleza? Outro ponto, que é o que eu estou fazendo aqui, sobre posicionamento. Cara, trabalhar em público. Tem uma parada muito legal que eu vejo que bastante gente da área está fazendo, principalmente da área de tecnologia, que é o Building Public. Quem fala bastante disso foi o Daniel. Acho que quem começou esse movimento aí, que deixou ele famoso, foi o Daniel, lá da Abacate Pay. E, cara, é totalmente verdade, porque as pessoas elas querem saber os bastidores, elas querem ver, elas querem entender o que você está fazendo, porque tem pessoas que podem estar se espelhando em você.
Tem pessoas que podem estar num processo que você já passou e ela está travada lá. E se inspirar em você, ver que você conseguiu passar, pode dar uma motivada a mais nela e ela continuar seguindo o caminho dela. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Cara, posicionamento, trabalhe em público, ensine o que você sabe, porque em cima disso você vai construir uma comunidade. E quando você constrói uma comunidade, meu irmão, cara, é difícil. É difícil não dar certo, tá? Porque você vai construir, você vai pegar pessoas com o mesmo objetivo, né? Que estão trilhando o mesmo caminho. Isso te motiva mais. Você consegue ir mais longe, né? Sozinho você consegue ir longe, mas com mais pessoas você consegue ir muito mais longe. Então o primeiro passo é esse daqui. Pensa em como você vai se posicionar, em como as pessoas vão enxergar a sua marca e como vai ser a associação delas em relação a você e a sua marca. Beleza? Depois disso, cara, passo principal aqui é você verticalizar o negócio, pensar no nicho. Se você começa com algo muito aberto, é difícil, você tá competindo com muitas empresas, com muita gente que já está sólida no mercado, gente que sabe para quem está falando. Então você vai ser só mais um, vai ser uma pessoa que vai cobrar barato, que vai ter um trabalho mediano, que não vai conseguir cobrar tão caro. Tudo isso por conta do seu posicionamento e porque você não sabe para quem você está falando. Então, definir o nicho é a próxima etapa, beleza? E aqui a gente tem que entender quais que são a diferença entre um generalista e um especialista. O generalista é o cara que eu acabei de falar, é o cara que fala para todo mundo. E o que acontece com esse cara? Ele é muito substituído, então é muito fácil de achar alguém que faça o que ele faz, está sempre brigando por preço, falta de controle, conhecimento superficial. Então ele é aquele cara que ele vai estar sempre brigando por espaço com os outros, porque ninguém vai conseguir ver ele como autoridade realmente, porque ele não sabe para quem ele está falando, ele está falando para todo mundo, e quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Então perde tempo nisso aqui, cara, perde tempo nisso daqui para depois você começar. Eu falo com propriedade, porque muitas das vezes eu tentei fazer algo atropelado sem passar por esse processo aqui e deu tudo errado. Então faz isso daqui. Não seja generalista, defina um nicho, começa pequeno, começa num círculo um pouco menor e aí você vai expandindo que vai dar tudo certo, beleza? E aí a gente chega no especialista, que é esse daqui, ó, pouca competição, poder no relacionamento, conhecimento específico e a gente consegue cobrar mais caro. Quer ver um exemplo? Quando você tá com uma dor aí no joelho, você procura um especialista, né, para te ajudar. Você não vai às vezes num um clínico geral que resolve o problema de tudo e de todo mundo para fazer alguma coisa. Não, você quer resolver aquele problema em específico. Então você vai procurar alguém especialista naquela área, por mais que o preço seja um pouco mais caro, você vai procurar ele porque você quer resolver esse problema. Você precisa resolver esse problema e sabe que ele é um especialista nisso. Beleza? Outro ponto aqui, o que eu falei de comunidade no posicionamento, porque nicho é comunidade. Então, quando você vende para um nicho específico, vamos colocar o pessoal aí da área da saúde, você tem que entender não só os problemas que ele tem dentro do consultório, mas os problemas que ele tem fora do consultório também. E como é a vida dele fora do consultório, os lugares que ele frequenta, qual é o estilo de vida dessas pessoas, né? O que eles gostam de fazer, porque é uma comunidade, é um senso comum, né? As pessoas têm ali os gostos um pouco parecidos, frequentam os lugares parecidos. Então quando você define, você entende o nível de interesse das pessoas, fica mais fácil. Cara, tudo, o que eles comem, tô parecendo fantástico aqui, né? Mas o que eles comem, os lugares que eles frequentam, as atividades esportivas que eles praticam, né? Por exemplo, as pessoas de mais alto padrão ali, elas têm ali como hobby alguns esportes, né, mais caros, né, vamos dizer assim. Então elas jogam tênis, Fórmula 1, que mais? Beach tênis. Cara, então não é futebolzinho lá de terça-feira, raramente tem. Então são coisas mais da elite. Então você tem que se inserir no meio deles para poder entender o que eles precisam, como eles agem, para você poder ser como eles e oferecer uma solução premium, né, para eles e ser reconhecido como uma autoridade ali no meio deles. Beleza? Processo de posicionamento
ele é o que aumenta o seu poder de relação com os seus clientes. Então, simplesmente, como tá escrito aqui, ó, não ser como a maioria, porque você não é como a maioria, cara. Você está falando, você é específico, você resolve uma dor específica, e por isso que você consegue cobrar caro, beleza? E aí você vai expandindo esse círculo, por quê? Inevitavelmente, você vai acabar atendendo outros nichos. Vai ser uma pessoa tão forte, vai ter um nome tão forte aqui, que outras pessoas de outros lugares, e até pela indicação de pessoas desse nicho que você está atuando, vão te indicar para outros e eles vão vir. Então não significa que você tem que atender só esse nicho, que você tem que atender só essas pessoas. Não, inevitavelmente você vai atender outras e você não vai deixar de atender, né? Porque se você gera resultado para esse nicho, você consegue gerar para outros também. Fechou? E a gente vem para outra etapa. Atração de cliente. Como que a gente vai fazer para atrair esses clientes? Onde está o seu foco? Beleza? A mentalidade que a gente vai usar e o marketing de permissão. Beleza? Então, onde está o nosso foco? Você tem que entender primeiro o que você vai oferecer, né? Então, como eu sou desenvolvedor, eu vou oferecer serviço de tecnologia. E aí entra dentro da minha esteira de produto vários serviços, desde ticket baixo até os tickets mais altos, né? Então, posso começar ali com uma página de R$750, R$1.000, até um sistema completo ali, por exemplo, um CRM, um RP, né, mais robusto ali, que pode beirar aí 30, 40, 50, enfim, dependendo do nicho que eu for atuar e a solução que eu for oferecer. Mas o que você tem que entender é como que você vai fazer para chegar até essas pessoas e vender a solução. E você não vende só uma vez. E é muito difícil você chegar e já querer vender algo muito caro. Então você tem que conseguir primeiro o pequeno sim, né? A abertura. Fez a primeira venda, depois fica mais fácil você vender de novo. Fez a primeira venda, cara, faz uma entrega absurda. Entrega muito valor para essa pessoa e aí depois você vai expandindo. Cara, fala, ó, vamos dar um exemplo aqui. Eu vendi uma página para uma clínica de estética. Eu vi que ela está começando, não tem uma página pode ajudar ela a receber mais agendamentos ali, né? A pessoa entra, vê os processos que ela faz, entra em contato. Fechou. Fiz uma página para ela. Cobrei aí R$750, que seja um valor mínimo, tá? Não cobre menos que isso. Beleza. Ela começou a agendar. Wesley, a página foi boa, tá tendo bastante procura, não tô dando conta de atender. Aí a gente vai oferecer outra solução. Como que tá? Por que você não está conseguindo atender? Está tendo muita demanda? Está tendo muita procura? Como que está o atendimento? Está perdendo muito cliente porque não está conseguindo atender? A gente vai lá, cara, implementa uma automação para atendimento. Beleza. Cara, implementei uma automação para atendimento, tá bacana, tá legal, só que eu não estou conseguindo organizar, tá tendo tanta demanda que eu não estou conseguindo organizar isso daqui. Pô, beleza, tem uma solução para você. Vamos fazer um CRM que a gente consegue organizar todos esses leads, toda essa demanda aqui dentro. Aí você tem um controle. Cara, e olha aí, eu saí de uma página para um CRM, entendeu? Então você tem que ter esse feeling, né, de, cara, ir de degrau em degrau, de grão em grão, oferecendo as soluções, dominando o mercado, expandindo, para daí você crescer, ter nome e ter bastante autoridade. Fechou? E sobre a mentalidade aqui, um erro muito comum que a gente vê, principalmente aqui, cara. O pessoal da área de design, web design, desenvolvedor, pessoal que é criador, tem muito essa mentalidade de ser perfeccionista, né? De ser artista, de olha o que eu sei fazer, olha como ficou, olha isso daqui, olha isso daqui. E de fato não é isso que o cliente quer. Ele quer uma coisa simples que resolve o problema dele, que faça ele ganhar dinheiro, que deixe ele em paz e acabou. Beleza? Então você tem que ter mentalidade de negócios. Tá? Mentalidade de negócio. Ninguém se importa com o que você sabe fazer, tá? Então eles se importam com o que você pode fazer por eles, o resultado que você pode gerar para eles, beleza? E aqui a gente entra no outro ponto, que é como a gente vai conseguir abordar e chegar nessas pessoas, né? Que é o marketing de permissão. Então você tem que conseguir permissão para poder falar com essas pessoas. Como você faz isso? Você não vai chegar abordando elas diretamente, oferecendo uma coisa para vender. Você constrói relacionamento. Então, quando você está se posicionando nesse nicho, quando você está se posicionando, falando para alguém específico, você não vai chegar abordando de uma vez, você vai construindo relacionamento. Então, cara, começou a entrar nesse universo, nesse mundo, vai lá,
comece a seguir, gerar interesse, agregar valor, ensinar como as pessoas podem ganhar mais, fazer mais vendas, organizar melhor o processo ali da empresa, enfim, cara, gere valor no problema que você resolve. E aí você dá dicas. Cara, chama alguém no direct ali, alguém que começou a te seguir recentemente, pergunta se ela está tendo algum resultado, algum retorno, por que ela começou a te seguir, no que você pode ajudar. E aí vocês vão gerando relacionamento e depois você consegue vender alguma coisa. Então nunca tenta vender logo de cara, oferece alguma coisa logo de cara. Cara, faz o que eu estou falando aqui que a gente vai muito longe. Então esse processo aqui, cara, é autocrítica, tudo isso aqui que eu tô falando. É tudo que eu coloquei aqui, é tudo que eu vou fazer junto com vocês. Vocês vão ver se vai dar certo ou não vai. Fechou? Então, seguindo toda essa lógica aqui, todo esse processo aqui, o que eu defini? Como que a gente vai fazer? Meu perfil já está criado, é Ghost Tecnologia. Então, as cores que eu vou usar, verde, limão e preto. É uma empresa de tecnologia. A gente vai especificamente abordar e vender para clínicas nesse começo. Tá? A gente vai usar captação ativa, como a gente não tem investimento nenhum ainda. Então, captação ativa para gerando conteúdos e abordagem também. Né? Então, a gente vai ligar, mandar e-mail, enfim, para esses locais aí. Então, a captação ativa ela vai funcionar assim: conteúdos como no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, WhatsApp, e-mail, ligações. A gente vai também, pode ser disparos, fazer ligações frias. A gente tem que vender, a gente tem que gerar volume nesse começo para a gente poder vender alguma coisa. E aí é o que eu falei de você ter uma esteira de produto, porque principalmente agora, quando a gente não é conhecido e que a gente não tem espaço no mercado, a gente tem que vender, cara, soluções baratas, simples, até a gente conseguir ir escalando. Então nem que seja uma página, nem que seja uma implementação de Google Meu Negócio, cara, a gente vai vender. Fechou? Então, pessoal, é isso aqui nesse primeiro dia. O próximo passo aí é a gente iniciar com o nosso processo de prospecção. Então, já tenho tudo desenhado aqui, vou apresentar para vocês como vai funcionar o processo de prospecção ali do dia 2, como que a gente vai fazer, as ferramentas que a gente vai usar, como que a gente vai fazer para fazer prospecção em massa, quais são os tipos de conteúdo que a gente vai fazer. Então, tem muito dia pela frente, isso aqui é só o começo. Eu espero que vocês gostem e que estejam comigo nessa caminhada aí. Então, tamo junto e até o próximo vídeo aí. Valeu!